Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao culto da Igreja Videira. Tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração. Agora eu vou dar um bom dia aqui para os nossos irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Você pode pegar aí o seu esboço. Está na sua mão? Hoje eu quero falar sobre uma escolha que quebra maldições. Diga assim, todo mundo, uma escolha que quebra maldições. Talvez você está acostumado com a ideia de que para você quebrar algum tipo de maldição na sua vida, você precisa fazer muitas coisas para Deus. Você precisa fazer muitas promessas. Você precisa fazer muitas orações. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que existe uma única escolha que pode quebrar toda e qualquer maldição na sua vida. E hoje eu quero te mostrar isso na Bíblia. Amém? Acompanhe comigo a leitura do texto. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, dos versículos 1 ao 7. Você pode acompanhar a leitura comigo? Diz assim a palavra de Deus. Se tiver como projetar. Depois chamou Jacó a seus 2 filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, ó filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas esposas são as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha aqui para mim. No final da vida de Jacó, assim como outros patriarcas, era comum que o pai chamasse os filhos para que recebesse a bênção de Deus. Essa bênção era chamada de bênção patriarcal. Por que patriarcal? Porque vem de pai. Então, uma vez que o pai percebia que ele já estava na idade avançada, e em algum momento ele iria partir para o Senhor, ele chamava os seus filhos se chegavam ali no local que ele estava deitado ou sentado, colocava a mão debaixo da coxa do pai e ele liberava a bênção de Deus sobre a sua descendência. Hoje, a maneira dos pais liberarem a bênção ou a herança para os filhos é às vezes dividindo ali a herança judicialmente. Eles dividem ali os bens, vão no cartório, assinam, né, ali, registram no cartório e fala, esse carro é para fulano, essa fazenda é para ciclano, essa casa vai ficar para fulano. Essa é a maneira que os pais fazem hoje. Naquela época, era através da palavra. O pai liberava uma palavra e Deus honrava aquela palavra na vida do filho. Jacó teve quatro esposas. Não foi da vontade dele ter essas esposas, ele foi enganado. E por isso ele teve que casar mais de uma vez. Mas com essas 4 esposas, Jacó teve 13 filhos. Quantos filhos? 13. Dos 13 filhos, tinha apenas uma mulher. O nome dela era Diná. Um bom nome para você colocar na sua filha. Eu acho bonito, Diná. E dentre esses outros 12 filhos, homens, tinha 2 filhos, chamados Simeão e Levi. E no dia de liberar a bênção patriarcal sobre a vida dos filhos, 3 desses filhos não receberam bênção. Eles receberam maldição. 2 desses filhos que receberam maldição chamava-se Simeão e Levi. Quando eles chegaram diante do pai,
Eu imagino a surpresa que eles tiveram. Eles pensaram, vou receber a herança do papai. Quando eles colocaram a mão embaixo da coxa e o pai foi liberar a bênção, o pai disse, maldito seja o seu furor. Você não vai receber bênção. Você vai receber maldição. Pastor, mas por que eles receberam maldição? Eu vou agora te contar uma história. Uma história. Eram 12 irmãos e uma irmã. Um dia, essa moça chamada Diná estava passeando em algum lugar ali, na sua família, em algum lugar isolado. E um jovem chamado Siquém a encontrou sozinha. Siquém olhou para Diná, certamente ela era uma moça muito bonita, e ele ficou atraído por ela. Então, Siquém a seduziu e a levou para a cama. A família de Jacó ficou sabendo. Os filhos de Jacó ficaram sabendo. Jacó depois ficou sabendo. Você tem noção do que é isso? Você tem 12 irmãos, uma irmã. De repente você descobre que a sua irmãzinha, a Diná, a dondoquinha da casa, você sabe quando a pessoa é filha, quando você tem um filho único, normalmente ele é mimado. Agora você imagina uma filha única com 12 irmãos. Quantos mimos essa filha não recebia? De repente os 12 ficam sabendo. Violaram a nossa irmã, humilharam a nossa casa. Isso é uma afronta contra a nossa casa, disse Levi e Simeão. Precisamos nos vingar. Eles então ficaram enraivecidos. Mas o que eles não sabiam é que Siquém se apaixonou por Diná. Ele tinha más intenções com ela, sim. Mas eu não sei o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que eles se apaixonaram. E Siquém, querendo consertar as coisas, procura a família de Jacó e diz, escuta, é verdade, eu errei, mas eu quero consertar o meu erro. Eu quero casar com Diná. Simeão e Levi, astutos, maldosos, fizeram uma proposta para eles. Escuta, nossa família é circuncidada. A de vocês é uma família impura. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, para se tornar parte do povo de Deus, o povo de Deus precisava de uma marca. Essa marca chamava-se circuncisão. Traduzindo para hoje, seria a operação de fimose. Você não sabe o que é isso também? Coloca depois no Google, você vai entender. Todo jovem, todo homem que nascia na família, normalmente ao 8º dia, tinha que ser circuncidado. Aquilo era um sinal de que aquela criança seria de Deus. Então, Levi disse para Siquém, escuta, nós não aceitamos, mas faz o seguinte, nós vamos dar uma chance para você, mas você precisa circuncidar para fazer parte da nossa casa. Siquém disse, tudo bem, eu vou circuncidar, mas ele diz, não somente a sua casa, sua família também, todo o seu grupo, toda a sua descendência viva ali, vão precisar circuncidar, até os soldados. Siquém olhou para aquela situação e falou, eu estou apaixonado, tudo bem, minha casa vai circuncidar, meus soldados vão circuncidar. Então eles foram para casa e circuncidaram. Levi, astuto, ficou sabendo o dia que eles haviam circuncidado. No dia seguinte, quando os soldados estavam doloridos porque tinham cortado a pele do prepúcio, estavam sentindo dores, nem conseguiam andar, ele desceu com seu irmão e os soldados do pai e mataram todos eles. Depois que eles mataram, eles voltam e o pai Jacó descobre. Jacó ficou estarrecido. Jacó ficou sem chão. Como que os meus filhos podem fazer um ato de covardia como esse? Sabe quando você se sente, às vezes, tocado ou violado ou injustiçado por alguém? O homem sempre fica nessa posição de fazer justiça com as próprias mãos. Bateram no seu carro, vou resolver com as próprias mãos. A polícia não vai resolver? Vou na sua casa, eu vou te pegar. Toda vez que o homem se sente injustiçado, ele quer resolver com as próprias mãos. Simeão e Levi fizeram a mesma coisa.
Jacó olhou para aquela situação e falou: não acredito que os meus filhos foram capazes de tamanha covardia. Mas o que Jacó mais sentiu naquela hora foi aquele sentimento de um pai que está vendo no filho o que ele era no passado. O nome Jacó significa suplantador, enganador. E Jacó tinha sido tudo lá para trás o que os filhos estavam sendo hoje. Além de Jacó, o restante da sua família também eram de pessoas desonestas, maldosas. Levi e Simeão vinham de uma descendência de uma família amaldiçoada. Amaldiçoada. Naquele dia, Jacó viu nos filhos o que ele era na juventude. Sabe, uma coisa que é interessante de maldições é que ela passa de pais para filhos. Eu não sei se você sabe disso, mas existem maldições que nem foi você que trouxe para a sua vida, mas ela vem de maneira geracional. Naquele dia, Jacó percebeu que nos seus filhos existia uma maldição geracional que começou com ele lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Mas Levi foi amaldiçoado pelo pai. E ele continuou vivendo a sua vida. Jacó naquele sentimento de tristeza. Jacó naquele sentimento de decepção com o filho Levi. E a vida continuou seguindo. Levi casou, teve filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. E eles se tornaram uma tribo. Uma tribo chamada Tribo de Levi. Um dia, Deus resgatou eles do Egito e os libertou. Você lembra disso? Está no livro de Êxodo. E agora eles estão caminhando no deserto e destino para Canaã. Eles chegaram agora no Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, Moisés disse: Deus quer nos dar as tábuas da lei. Vou subir no monte, vocês me esperam aqui embaixo. Quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês as tábuas da lei. A Bíblia diz que Moisés sobe. Moisés sobe. Mas a Bíblia diz que o povo que ficou lá embaixo achou que Moisés estava demorando demais. Então eles vão nas mulheres, pegam todos os seus adornos, brincos, colares, pulseiras, tudo que é de ouro. Recolhe tudo que é de ouro do povo que ficou lá embaixo. Derretem e fazem um deus, um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, Moisés olha para o povo. E o que Moisés vê? Um monte de gente que esqueceu de Deus e começou a adorar um objeto de ouro, um bezerro de ouro. Quando Moisés vê aquilo, Moisés faz uma proclamação. E eu quero que você leia comigo no seu esboço. Moisés disse: pôs-se em pé à entrada do arraial Moisés e disse: quem é do Senhor? Venha até mim. Quem é do Senhor? Venha até mim. Essa foi uma proclamação que Moisés fez, depois de ver o povo descontrolado adorando a um Deus. Talvez, se você estivesse lá, você ia dizer: claro que é a tribo de Judá que vai primeiro. Moisés falou: quem for do Senhor, vem aqui para perto de mim. Talvez você pensasse: a tribo de Judá vai primeiro. Porque a tribo de Judá significa louvor, e nós sabemos que o louvor sempre vai primeiro. Mas não foi a tribo de Judá que foi. Ou talvez você pensasse, Sandro: claro, com certeza foi a tribo de Benjamim, porque de Benjamim descendeu o primeiro rei de Israel. Mas não foi a tribo de Benjamim que deu o primeiro passo para dizer: eu sou de Deus, não tenho nada a ver com esse bezerro. Mas não foi nenhum dos dois. Sabe quem deu o passo ao Senhor? A tribo de Levi. A tribo que foi amaldiçoada pelo pai disse: eu quero ser do Senhor. Essa é a história de muitos de nós. Essa foi a minha história. Talvez é a sua história. Talvez você está aqui e você olha para o seu passado, você é como a tribo de Levi. Você aprontou confusão, você arrumou confusão, você fez muita coisa errada. E por causa disso você está colhendo maldições na sua vida. Você abre um negócio e não dá certo, o seu casamento é bagunçado, a sua vida emocional é bagunçada. Parece que você só anda para trás a vida toda.
E às vezes você para na sua casa e fala, por que essas coisas acontecem comigo? Eu não tenho explicação real. E você não enxerga motivos para a sua vida ser daquele jeito. Você tenta acertar e erra. Você começa um relacionamento, dá certo, dá errado. Você abre um negócio, ele fecha. Você compra um carro, te passa a perna. E sua vida virou uma bagunça. Você então olha para trás e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Às vezes, temos maldições na nossa vida que não sabemos explicar. Você é como a tribo de Levi, que recebeu uma maldição que não tem nada a ver com o que você fez. Ou talvez você fez e está achando que você tem que viver debaixo dela a vida toda. Eu quero dizer para você, você não tem que viver debaixo de maldição. Você não tem que viver debaixo de maldição. A única coisa que você precisa fazer hoje aqui nessa manhã é dar um passo em direção ao Senhor. Eu quero perguntar para você, quem aqui está disposto hoje a dar um passo em direção ao Senhor? Um passo. O único passo que você dá em direção ao Senhor pode mudar a história da sua vida. Levi viveu anos e anos e anos e anos colhendo a maldição patriarcal que o pai liberou sobre ele. Mas no dia em que Moisés fez uma proclamação e disse, quem é do Senhor, dê um passo até mim. Levi falou, eu quero ser do Senhor. Eu não sei o que você aprontou. Eu não conheço o seu passado. Eu não sei quantas besteiras você aprontou na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré levou toda a maldição na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré levou toda a maldição na cruz do Calvário. Isaías 53:5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não tem mais que carregar maldição. Você não tem mais que carregar depressão, porque sua família é uma família depressiva. Você não precisa ser alcoólatra, porque seu bisavô foi, seu tataravô foi e sua geração foi. Você não precisa ser miserável porque sua família não prosperou. Você não precisa ser assim. Você só vai ser assim se você quiser continuar da forma que está. Se você hoje, como a tribo de Levi, der um único passo em direção ao Senhor, o único passo, Deus, pelo Espírito Santo, vai mudar a sua vida para sempre. Eu era alguém muito depressivo. Eu ficava trancado no quarto 3 dias. 3 dias, sem sair do quarto. Aquela depressão horrível, terrível. Pensando em morrer o tempo todo, pensando em tirar minha própria vida. Mas um dia, falaram de Jesus para mim. Eu olhei para trás e vi quantas coisas erradas eu tinha feito. E eu pensei, meu Deus, será que tem jeito para a minha vida? Será que tem jeito para mim? Quando eu encontrei com Jesus, eu percebi que não importa o que você fez no seu passado, importa o que Jesus fez na cruz do Calvário. Talvez você está aqui nessa manhã e seu casamento está bagunçado, suas finanças estão bagunçadas, seus projetos foram por água abaixo, você não tem expectativa para o futuro, você não tem nem mesmo razão para continuar vivendo. E você olha para a sua vida e fala, é isso que é a vida é isso daqui, a vida é sofrer, a vida é vender o almoço para comprar o jantar, a vida é isso aqui. Eu quero te dizer, Deus não criou vida ruim para ninguém. Talvez você é como Levi hoje. Talvez eu estou falando com algum Levi aqui hoje, que está vivendo debaixo de maldição, ou que você causou, ou que vem de geração em geração até chegar na sua vida. Mas como Moisés, eu vou liberar uma palavra sobre você hoje. Se você hoje der um passo ao Senhor, um passo de fé, e decidir pelo Senhor, sua vida vai ser transformada. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa dar dinheiro para ninguém.
Você não precisa ir a pé para lugar nenhum. Você não precisa ajoelhar no caroço de milho. Não, não precisa. É um passo apenas. Um passo apenas em direção ao Senhor. Eu falei de um homem, eu quero finalizar rapidamente falando de uma mulher. O nome dessa mulher é Ruth. Também é um nome muito bonito para você colocar em um dos seus filhos, se você quiser. Ruth também era alguém que veio de uma família amaldiçoada. Ruth vem de uma cidade, quem que já ouviu falar de Ruth? Ruth vem de uma cidade chamada Moabe. Moabe é de onde vem a geração dos Moabitas. Quem aqui já ouviu falar dos Moabitas? Glória a Deus, estão lendo a Bíblia, amém. Moabitas. Os Moabitas, eles eram amaldiçoados. Eles não eram da geração, eles não eram do povo de Israel. E Ruth era de lá. A Bíblia diz, então, que tinha um homem chamado Elimeleque. Esse nome não é um bom nome para você colocar no seu filho. Elimeleque. Diz a Bíblia que esse homem, Elimeleque, casou com uma mulher chamada Noemi. Noemi é um nome bonito. Noemi. E esse casal tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion. Não são bons nomes esses. Então Elimeleque, casado com Noemi, tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion. E cada um desses 2 filhos eram casados com 2 mulheres. Um casado com Ruth, o outro casado com Orfa. E diz a Bíblia que um dia Elimeleque morreu. E juntamente com Elimeleque, que era o pai, morreu os seus 2 filhos, Malom e Quilion. O que aconteceu na casa agora? Nós temos uma sogra viúva e 2 noras viúvas também. Noemi, então, chega para suas 2 noras viúvas e diz para ela, escuta, nossos maridos morreram. Faz o seguinte, volta para sua casa, vai para sua família, arruma outros maridos para que você possa ter sustento, porque eu não posso fazer nada por vocês. Uma delas, chamada Orfa, fez o que era esperado. Você, numa situação dessa, o que se espera? Que você volte para casa e vai buscar refúgio em pessoas que podem te ajudar. Isso é o que é esperado. Orfa fez o que era esperado. Voltou para casa. Noemi, quando falou isso para Ruth, ela diz, Ruth, volta também. Noemi então olha para sua nora, para sua sogra, e fala algo poderoso que mudou a história da vida dela. O que Ruth falou para sua sogra é um versículo que normalmente nós colocamos no convite de casamento. No convite de casamento tem muitas pessoas que colocam esse versículo, mas não foi falado do noivo para a noiva, foi falada de uma nora para uma sogra. Ela disse para sua sogra Noemi, não me inste para que te deixes. Não me inste para que te deixes. Vamos ler isso na palavra de Deus? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque onde fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa última frase que Ruth disse para sua sogra Noemi, mudou a história da vida dela. Por quê, pastor? Porque Ruth era moabita. Em Moabe, eles adoravam um Deus chamado Quemos. Esse Deus era adorado com sacrifício de criança. E Ruth vem de lá. Ruth era uma idólatra dessa cidade. Mas agora, ela poderia voltar para a vida de idolatria. Mas ela toma uma decisão. Ela olha para sua sogra que servia ao Deus verdadeiro e diz, não vou voltar para a idolatria. A partir de hoje, seu povo é o meu povo. Seu Deus é o meu Deus. Naquele dia, Ruth abandonou o Deus Quemos e passou a servir ao Deus verdadeiro, o Yeshua. Naquele dia, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Elas então agora voltam para Belém as duas. E diz a Bíblia que lá em Belém elas começam a catar,
a pegar trigo que ia caindo, porque as pessoas faziam ali as plantações e eles vinham colhendo, e aquilo que caía, que sobrava, tinha uma lei em Israel que dizia: se você é israelita, pode pegar o que sobra, se você é pobre e não trabalha aqui, nem é dono. Para você não passar fome, tinha uma lei que o israelita podia catar as migalhas que caíam para sobreviver. Noemi era uma dessas, mas Ruth não. Mas quem que estava lá catando? Ruth. Ruth não estava mais passando fome. Mas sabe o que mais? O que aconteceu com a decisão de Ruth? É que o dono desse lugar chamava-se Boaz. Boaz era simplesmente o homem mais rico da cidade. E ele estava solteiro. Não sei se ele era feio demais ou velho, não tenho a mínima ideia. Mas um homem rico, o mais rico da cidade, solteiro, em Israel, não tem muito sentido. Mas ele era solteiro. E um dia Boaz chega lá na plantação e ele vê Ruth catando as migalhas. E ele faz uma declaração tremenda. Ele diz: de quem é essa mulher? Ele não diz quem é ela, ele diz de quem. Porque talvez ele achou, não é possível a mulher. Certamente Ruth era bonita. Porque foi, quem é o dono dela? Quem é o marido dela? Ele falou, de quem que é essa mulher? Em outras palavras, se não tiver dono, entendeu? Ruth estava vivendo uma vida de idolatria e comendo de migalhas. Mas porque ela tomou uma decisão, uma única decisão na vida dela. Ela decidiu servir ao Deus de Noemi, que era o Deus verdadeiro. Agora ela estava num lugar cheio de comida e atraindo o dono da seara. A Bíblia diz então que Boaz começa a cortejá-la e chama ela para comer. E o resultado desse encontro é que Boaz casa com Ruth. Ruth estava na miséria lá atrás. O único passo que ela deu, dizendo, a partir de hoje o seu Deus é o meu Deus, Ruth agora virou empresária. Virou dona de uma seara. O único passo. Ela não fez promessa, ela não ajoelhou em caroço de milho, ela não foi a pé em lugar nenhum, ela não raspou cabeça, ela não deu dinheiro para ninguém, ela não precisou de nada, ela só precisou tomar uma decisão. Uma única decisão. O que Ruth fez, pastor? Nada. Só decidiu por Deus. Nada. Estou aqui nessa manhã para dizer para você que se hoje você der um passo em direção ao Senhor, é isso que te espera lá na frente. A Bíblia diz que Ruth foi buscar refúgio nas asas do Altíssimo. Ruth 2,12 diz, já estou finalizando, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth foi buscar refúgio nas asas do Senhor e por isso a vida dela nunca mais foi a mesma. Nessa manhã, eu quero também fazer esse desafio a você, porque Ruth fez o inesperável. Sabe como que Deus respondeu ela? Com o sobrenatural. Quando você faz o inesperado, Deus te dá o extraordinário. Toda decisão que você toma por Deus, muitas vezes é inesperada. E Deus te retribui com o inexplicável, com o extraordinário. Eu quero nessa manhã convidar você a ficar de pé. Ruth casa-se com Boaz. E porque Ruth casou com Boaz, ela entrou na genealogia do Filho de Deus. Uma decisão. Uma decisão. Essa decisão, ela mudou não somente a vida de Ruth, ela mudou a vida da geração de Ruth. Quer que eu te mostre isso na Bíblia? Do casamento de Ruth, nasce um filho chamado Obed. Obed então se casa e gera um filho chamado Jessé. Jessé então gera Davi, que da sua descendência nasce Jesus, o Filho de Deus. Uma mulher idólatra que servia a um Deus que sacrificava por causa de uma geração, toda a descendência dela foi abençoada. Às vezes,
você acha que a sua decisão por Cristo afeta só você. Não afeta só você. A sua decisão por Jesus afeta a sua casa inteira. Quando os meus filhos nasceram, eles não nasceram num lar de gritaria. Eles não nasceram num lar de palavrões. Eles não nasceram num lar destruído. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão com 18 anos de idade. Hoje, você está aqui me olhando e você pode estar pensando: pastor, mas essa decisão vai afetar o quê? Essa decisão vai afetar a sua casa inteira. Seus filhos vão fazer parte de um lar cristão, onde não há gritaria, onde há honra, onde há respeito, onde há honra e glória ao Deus verdadeiro. Hoje, quando os meus filhos vão dormir, eu não digo para eles: pelo amor de Deus, vai dormir, me deixa em paz. Não, como muitos pais fazem. Não aguenta essa gritaria. Não, quando eles vão dormir, eles vêm até mim. Eu coloco a mão na cabeça deles e falo: você está abençoado no nome de Jesus. Meus filhos recebem oração 365 dias no ano à noite. Todos os dias virou um ritual na minha casa. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. Todos. Seja sábado, domingo, não tem... Se ele dormiu naquele dia, ele recebeu oração. Todos os dias. Eles vêm até nós. Eu coloco a mão na cabeça dele. Eu imponho as mãos. Eu não falo: tá abençoado, em nome de Jesus, vai dormir. Não. Vem aqui. Eles vêm. Eu coloco a mão na cabeça deles e os abençoo no nome de Jesus. E eu digo: você vai dormir bem. Você não vai ter pesadelo, porque ele tem medo de ter pesadelo. Você não vai ter pesadelo. Você vai dormir bem. Você é abençoado. E quando eles aprontam confusão, eu oro e falo para eles dizer amém. Está aprontando confusão demais lá em casa. Aí eu chamo eles e falo: Senhor, dá educação para o meu filho. Desse jeito eu oro. Aí ele fica calado e fala: fala amém, Josué. Dá educação. Deus, faz o Josué ser mais calmo, está muito nervoso. Aí ele: amém. Deus, toca no coração do Josué para ele parar de brigar com a irmã dele. Ele: amém. É desse jeito que eu faço na minha casa. Eu oro por tudo. Eu oro por tudo. Porque eu estou ensinando os meus filhos, desde pequeno, que até para ser educado, para ser calmo, você precisa de Deus. É por isso que eu estou te ensinando hoje na infância. Estou orando por você, para você saber que você precisa dele. Dele. Sabe o que os meus filhos fazem hoje? Quando eles querem um presente, a mãe dele ensinou a eles: vai orar. De vez em quando eu vejo os meus filhos no quarto orando. Eu já fico pensando: vão me pedir alguma coisa. Porque a mãe deles ensinou isso para eles. Seu pai não tem dinheiro, vai orar. Aí ele vai pro quarto orar. E eu fico vendo meu filho orar. Aí a minha esposa avisa: ele está orando por tal coisa. Sabe o que eu faço? Compro para ele ver que Deus respondeu a oração. O que eu estou fazendo com a minha geração? Estou mostrando para eles que Deus responde a oração. É isso que acontece quando você decide por Jesus. Sua geração é afetada. Talvez você viveu em baladas, talvez usando drogas, sendo traído e traindo, batendo em pessoas com violência. Seus filhos não precisam passar por isso. Seus filhos não precisam viver essa vida. Se você tomar uma decisão hoje como Levi e como Ruth, sua casa será uma casa diferente. Prosperidade, alegria, paz serão derramadas na sua família. Derramadas. Na minha casa, qualquer coisinha que acontece que foge ao padrão, existem coisas que meus filhos ouvem. Levei para o estádio esses dias, eles ouviram as palavras que eles nunca ouviram. Meu filho tem 9 anos de idade, tem palavra que ele nunca ouviu na vida, palavras erradas. Ele falou: papai, o que significa isso? Eu falei: meu Deus do céu. Vou nem falar que jogo que foi, senão eu apanho quando eu sair ali fora. Eu falei: não acredito. Eu falei: não, isso aí são palavras indevidas para nós. Aí a Júlia foi me dizer uma palavra que ela ouviu lá também. Ela nem a palavra ela deu conta de falar. Aí, acho que até o Marcelo estava perto, ele errou a palavra. Eu falei: é essa palavra mesmo, minha filha também. Que ela errou, graças a Deus. Era uma palavra feia demais. Ela foi falar para o amiguinho: nossa, lá no estádio eu ouvi uma palavra assim, se assado, o que é isso? Nunca eu tinha ouvido na vida.
É isso que Deus espera para sua casa. Lá em casa tem uma regra no videogame online. Só aceita amizade se eu deixar. E tem uma regra. E ele aprendeu a regra e ele mesmo fala. Ele vai aceitar um amiguinho, eu só aceito de 12 anos para baixo, porque ele tem 9 e eu coloquei limite de 3 anos a mais que ele. Até 12 eu aceito, 13 eu já não aceito. 12 para baixo por causa da sua idade. Aí ele diz, escuta, eu posso ser seu amigo, mas tem uma regra aqui em casa. Desse jeito, eu ouvindo. Não pode falar palavra imprópria, não pode falar palavrão, não pode falar mal de Deus. Se falar, eu vou precisar te remover. Desse jeito. Aí, todo dia, eu tô vendo que ele tá falando com alguém, acabou o jogo, eu falo, alguém quebrou a regra? Quebrou, papai. O que você fez? Já excluí. Aí ele fala, papai, fulano tá mandando mensagem de novo para me aceitar como amigo. Eu falo, não aceita mais, quebrou a regra. Não tem volta. Perdeu a amizade. Porque quebrou os princípios da nossa casa. Sabe o que é isso? Uma decisão com 18 anos de idade que eu tomei afetou minha geração. Hoje eu tenho 38 anos de idade e finalizo dizendo para você isso aqui. Quem aqui que está aqui hoje, talvez você está afastado, talvez você nem serve a Jesus, mas você gostaria de tomar uma decisão. Você também que está nos ouvindo, gostaria de tomar essa decisão, de dar um passo em direção ao Senhor, para mudar a história da sua geração. Eu gostaria que você erguesse assim a sua mão para um dos nossos líderes e orar com você. Os líderes, por favor, vem aqui na frente, uma moça. Se eu te pedir para vir aqui à frente, você vai ficar muito constrangido, para a gente orar com mais facilidade. Vem aqui à frente, o líder vai até essa pessoa, traz ela, vem junto com ela, para ela não ficar... Os líderes me ajudem todos. Gilberto, me ajuda. Aleluia. Aleluia. Pode vir, não precisa se constranger. Não precisa se constranger. Pode vir acompanhado, não tem problema. Amém. Aleluia. Se você não quiser vir também não tem problema. Aí mesmo onde você está, só ergue a mão de novo assim, só para um líder ir até você. Então, faz assim com a mão. Mais uma vez. Aqui na frente, a moça. Ah, sim, sim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e liberamos em nome de Jesus a palavra que quebra toda maldição, toda a cadeia do diabo, toda a cadeia de maldição hereditária. Nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de fé. Liberamos uma palavra de vida. E declaramos, a partir de hoje, toda maldição é quebrada na sua vida. Se você está aqui nesse auditório e você se constrangeu a vir aqui, você pode fazer essa oração comigo. Repita assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu tomo uma decisão. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador e que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida e mude a minha história para sempre. Em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Uma decisão. Pai, pastor, que decisão é essa? É confessar a Jesus e crer no seu coração. A Bíblia diz que quando eu confesso com a boca e creio no meu coração o que você fez agora, diz a Bíblia que você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você nasce para Deus. E quando você nasce para Deus, essa decisão tem o poder de quebrar toda maldição na sua vida. Quando você sair por aquela porta hoje, saia como um filho de Deus, que não tem mais maldição na sua vida.
Por quê, pastor? Porque toda maldição foi colocada na cruz do Calvário. Uma decisão. Diga assim, uma decisão. Mais uma vez, uma decisão que pode mudar a minha vida. Aleluia. Vamos cantar um louvor antes do nosso batismo. Os batizandos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Você que está nos ouvindo, muito obrigado por permanecer conosco até agora. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.